Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abram as suas Bíblias, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Sente-se em nome de Jesus, sente-se. Louvado seja Deus. A gente já conhece, meus irmãos, o objetivo da ceia, sabemos o porquê nós estamos aqui. E toda ceia a gente dá uma faladinha, não é, a respeito da ceia no seu contexto geral. Estamos aqui celebrando, estamos aqui fazendo memória do Senhor. Estamos aqui celebrando a comunhão, estamos aqui participando do corpo e do sangue de Jesus Cristo nesse pão e nesse cálice. E temos para isso, meus irmãos, é claro, algumas normas, algumas coisas que nos fazem entender que a ceia do Senhor não é para qualquer pessoa. A ceia do Senhor é para o rebanho, é para a igreja, é para as ovelhas do Senhor. A ceia do Senhor nós não participamos dela de qualquer maneira, ou seja, vivemos a vida mundana, vivemos a vida desagradável ao Senhor, infringindo todas as normas estabelecidas por Deus, e depois achamos que esse alimento, meus irmãos, é um alimento espiritual para pessoas espirituais, para pessoas que têm uma vida espiritual abundante. Não quer dizer com isso pessoas perfeitas, não quer dizer com isso pessoas que não cometem erros, que não têm às vezes as suas questões diárias, não é? Nós não somos perfeitos, mas nós temos um Deus também que é poderoso para nos ajudar. E eu acredito totalmente que o que mais nos faz seguir adiante é Deus permitir triunfar a sua misericórdia. Pela misericórdia do Senhor aqui estamos, pela misericórdia do nosso Deus participamos do corpo e do sangue de Jesus Cristo, e podemos fazer acertos com o Senhor a qualquer momento da nossa vida. Deus sempre está aberto a um coração arrependido, a um coração que confessa e deixa o seu erro. Deus sempre está aberto a isso, não é? Eu comentava com os irmãos a respeito de tudo quanto o Senhor Jesus fez por nós. E os irmãos sabem, eu prego sobre a Santa Ceia, sobre a ceia do Senhor há mais de 30 anos. E a gente busca sempre uma inspiração de Deus, busca a ajuda do Espírito Santo, para que a gente possa, dentro do próprio texto ou não, sempre trazer algo relacionado, é claro, à ceia do Senhor, mas algo que possa vivificar a igreja e que faça a igreja raciocinar, pensar, dar lugar a um pensamento mais profundo a respeito disso que nós estamos aqui na presença de Deus para fazer hoje, participar da ceia do Senhor. Quando a Bíblia Sagrada fala, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, eu lembro aos irmãos que nós celebramos a ceia do Senhor de 30 em 30 dias, mas houve uma época que se celebrava a ceia basicamente todo dia. Depois aumentou-se o prazo aqui e ali, enfim, as igrejas ocidentais têm esse costume de celebrar de 30 em 30 dias e algumas de 365 dias em 365 dias. Mas de qualquer maneira o que a Bíblia diz é que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, não importa se seja semanalmente, não importa que seja de 30 em 30 dias ou de ano em ano, o que importa é que todas as vezes que nós comermos e participarmos da ceia do Senhor, a Bíblia Sagrada nos diz que nós estamos então anunciando, devemos estar então anunciando a morte do Senhor até que venha. O Senhor Jesus nasceu como homem por nossa causa. Ele sofreu tudo o que sofreu por nossa causa. Por causa de você, por causa de mim. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Morreu na cruz do Calvário. Uma morte que era para ser a nossa morte, mas Ele morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ver sobre Ele o castigo que nos traz a paz, e ver sobre Ele os nossos pecados levados até a cruz do Calvário, até o monte da crucificação, e assim podermos ser perdoados pelo sacrifício de substituição que Ele morreu ou que Ele atravessou por nossa causa. Tudo por nossa causa. Poderia ter terminado a história com a morte de Cristo, mesmo porque a morte foi do corpo,
não é? Jesus poderia ter partido diretamente à presença do Pai, sem ter de passar pela ressurreição, mas ele ressuscitou também por nossa causa, porque tinha de ser assim. Eu não estou falando da questão ressurreição, estou falando do porquê da ressurreição. Nasceu, viveu, sofreu, morreu, tudo por causa de você, tudo por causa de mim, por causa da gente. E também ressuscitou por nossa causa. Ressuscitou deixando-nos a promessa que haveria de voltar um dia para buscar o seu povo. E nós vamos dividir essa volta, esse regresso do Senhor, nas suas duas partes possíveis. Para nós resumirmos essa volta, nós colocamos como a primeira etapa dessa volta o arrebatamento da igreja. E a segunda etapa, a sua vinda em glória, com todo o procedimento que vai acontecer nesse momento. Mas principalmente, meus irmãos, quero falar com vocês hoje a respeito do arrebatamento da igreja. Nós estamos aqui para participar do corpo e do sangue de Jesus. E nós sabemos, meus irmãos, que não é uma questão de encher a barriga, não é uma questão de algo gostoso. Eu não acredito que alguém aqui com dinheiro no bolso diga assim: vamos fazer um banquete, vamos fazer o seguinte, estou com uma fome, vamos comer um jantar daqueles caprichados. Então vamos tomar um suco de uva com um pedacinho de pão. Ninguém faz isso. A pessoa quer logo pensar numa coisa tipo assim: eu vou comer um baita de um churrasco, um filé mignon com fraldinha, com batata assada, com arroz de, como é que é? Arroz de brócolis, essas coisas novas, eu nem sei como é que é, bom, mas tudo bem. Não, as pessoas elas não querem saber se querem alimentar-se fisicamente com uma coisa gostosa, eu diria, para o físico, de comer um pedacinho de pão com um cálicezinho de suco. Então esse alimento é diferente, meus irmãos, porque esse alimento não interfere no nosso gosto gastronômico. É totalmente espiritual, tem o seu objetivo. E nós temos de ser tocados pelo objetivo, tocados pela mensagem, pelo significado. E temos de ser tocados também mesmo quando nós conseguimos extrair da palavra de Deus algo que talvez para nós soa diferente por nunca termos ouvido dessa forma essa mensagem. Mas se Jesus nasceu, se Jesus viveu, se Jesus sofreu, se Jesus morreu, se Jesus ressuscitou, tudo por nós, e disse que vai voltar também por nós, nós temos que, no mínimo, todas as vezes que nós comemos este pão e bebemos este cálice, estar anunciando a morte do Senhor até que venha. No mínimo. Nós temos aqui, meus irmãos, 3 procedimentos anunciais a morte do Senhor até que venha. Embora a Bíblia fala sobre a morte e a vinda, não pode vir aquele que não ressuscitou. Então temos de passar também pela estação da ressurreição de Cristo. Você já parou para pensar o quanto é importante nós refletirmos em tudo que é incluído na mensagem da ceia do Senhor? Está incluída a morte de Cristo. E quando falamos na morte de Cristo, nós estamos falando na nossa vida. Quando nós estamos falando na morte de Cristo, nós estamos falando na entrega dele, quando ele se oferece para morrer no nosso lugar. Não é porque nós éramos bons. Se nós fôssemos bons, eu diria, se nós somos bons, até digo, não faz sentido alguém sacrificar-se por nós. Não haveria necessidade de ninguém sacrificar-se por você nem por mim, se nós fôssemos boas pessoas, ou se nós merecêssemos a nossa salvação. Nós precisávamos de alguém que morresse por nós, porque nós não éramos e não somos bons. Quando eu digo bons, meus irmãos, não quer dizer que nós não sejamos boas pessoas, vocês estão entendendo, não é? Nós somos boas pessoas, somos cidadãos, respeitadores da lei, nós somos pessoas que ajudam a sociedade a ser melhor, mas nós estamos falando em todo o sentido abrangente da palavra bons.
Por mais que nós possamos entender que somos boas pessoas, nós nunca, jamais, com as nossas próprias atitudes, com a nossa própria maneira de viver, nós poderíamos alcançar a graça de morar nos céus, porque nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E precisávamos de alguém que morresse por nós, e Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, e hoje nós estamos anunciando a morte dele aqui. Quando nós anunciamos a morte de Jesus Cristo, nós estamos dizendo ao irmão, estamos dizendo à comunidade cristã ou não: olha, nós já temos esperança. De nós mesmos nós jamais poderíamos ver a Deus, mas te anuncio que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Nós temos a esperança de ver Deus. Nós fomos reconciliados com Deus pela morte de Cristo na cruz do Calvário. E para não ficar só não morreu que, então tá, fomos reconciliados. Quando nós comemos esse pão e bebemos esse cálice, nós anunciamos não só a morte, da morte até o retorno, até o venha, aconteceu a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo foi diferente da ressurreição de Lázaro, foi diferente da ressurreição de Tabita ou Tabita, foi diferente da ressurreição de todos os que a Bíblia Sagrada relaciona como ressuscitados, porque esses tornaram a morrer. Mas Jesus, tendo ressuscitado, ele venceu a morte, ele aniquilou o império e o poder da morte. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós estamos nele, nós também somos vencedores sobre a morte. E podemos falar como o apóstolo São Paulo dizia: onde está a sua vitória, ó morte? Onde está o seu aguilhão, ó morte? Graças a Deus, graças a Deus, pelo sacrifício, pela ressurreição de Cristo. Tendo Cristo em nossa vida, nós podemos celebrar e anunciar a morte e a ressurreição de Cristo, e dizer à morte: morte, você foi vencida pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, aleluias. E até que venha. Jesus ascendeu ao céu, ele subiu para o céu. Tem hora que eu fico pensando, meus irmãos, a nossa fé vai até onde? Até onde vai a sua fé? Até onde vai a nossa fé? A nossa crença, a nossa fé no Senhor, ela se limita até um determinado ponto. E isso é muito do nosso entendimento, é muito do nosso conhecimento. Infelizmente nós temos verificado multidões e multidões que acreditam em Deus, até acreditam em Jesus Cristo, mas tem um limite nessa fé e nessa crença. Podem acreditar que tenha vindo o Messias, até que tenha morrido na cruz do Calvário, mas esbarram na ressurreição. E quando se fala no retorno de Cristo, então, no arrebatamento da igreja, até nos chamam de loucos. A questão de uns 35 dias, 40 dias atrás, um famoso repórter de um canal majoritário de televisão no Brasil criticava o presidente americano e os americanos que acreditavam no arrebatamento da igreja e que acreditavam totalmente no cumprimento das profecias, não só do Apocalipse, das profecias de uma forma geral, que ainda não foram cumpridas. E esse repórter dizia que os Estados Unidos da América do Norte haviam declarado que Jerusalém seria a capital de Israel e iriam mudar a embaixada americana para lá. E esse repórter falou em tom de desprezo, gozação, não que ele não acredite em Deus, até acredita, mas a fé é limitada até um determinado ponto. Ele dizia: porque aqui muitos americanos acreditam
que Jesus vai voltar, que Jesus... E deu aquela risadinha sarcástica. Eu gostaria de poder dizer a ele que não são só muitos americanos, não, muitos brasileiros também. Eu sou um brasileiro que acredito nisso. Porque não faz sentido acreditar na morte de Cristo, tão somente até na sua morte, sem a sua ressurreição e sem a sua vinda, o seu retorno, para nos levar para que onde quer que Ele esteja, nós estejamos também. Senão o nosso fim vai se apodrecer a nossa carne dentro de uma sepultura, e ali ficaremos e a nossa história estará encerrada. E para mim não faz sentido e não tem graça nenhuma. Não é questão de nos preservarmos das coisas que o mundo oferece. Não. Não é questão de nós vivermos uma vida santificada. E imagina, eu vivo uma vida diferente, o mundano faz tanta coisa e morreu, vai todo. Nós estamos falando de profecia. Nós estamos falando, meus irmãos, numa das coisas mais maravilhosas que pode estar encerrada dentro do coração do cristão, que lê a palavra de Deus e acredita nela. Estamos participando da ceia do Senhor e anunciamos que Ele morreu, e anunciamos que Ele ressuscitou, e anunciamos que Ele vai levar essa igreja para a sua glória. Ele vai levar essa igreja para o lugar que Ele disse: vou preparar-vos lugar, e já está preparado esse lugar.